Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ditame Podcast, o seu novo guia empresarial. Nós queremos aqui te ajudar com esses programas, queremos colaborar com você e eu sou o Guilherme Cordeiro, Guilherme empreendedor, Guilherme pai, Guilherme esposo, sou missionário e estamos aqui para te ajudar nessa prática, né, do dia a dia empresarial. Nós vamos abrir o nosso primeiro episódio, pessoal, uma salva de palmas para nós, né? Primeiro episódio, estamos aqui, né? E vamos abrir o nosso primeiro episódio com um tema muito importante para essa época do ano, né? O tema declaração de imposto de renda para nós, pessoa física, pessoa jurídica, isso é muito importante. E eu quero colocar mais aqui que a Receita Federal ela vem nos procurar, né? Mas assim, às vezes a gente fica nervoso e o que a gente pode esperar disso, né? A gente quer dizer para vocês, muita calma, que não é fácil, mas pode ser simples. Pode ser simples, a gente tem aprendido isso. Então, eu quero colocar aqui, apresentar para vocês os meus irmãos, amigos, sócios, né? Roberto Brum, que é um grande amigo, empresário, gestor financeiro, ampla experiência no mercado, contador. Obrigado, Roberto. Obrigado. Estamos juntos nesse desafio. Muito obrigado por fazer parte desse projeto aqui. Valeu. Obrigado. Mesmo. Diogo também, irmãozão, sócio, amigo, ele que é contador e é um cara assim, gente, que ele resolve os problemas. Às vezes a gente fala no grupo lá, Diogo, isso e tal, ele, pera aí, me dá um minutinho. E ele resolve. Muito obrigado, Diogo. Valeu, obrigado, tamo junto. Guilherme. Olá, estamos aí para contribuir. Amém. Então vamos lá. Gente, o nosso podcast a gente vai girar em torno desse tema, né? Declaração de imposto de renda. E aí, para começo de conversa, a gente precisa entender o que é o imposto de renda. Para que eu tenho que declarar o imposto de renda? Fala para nós aí, Roberto. Você já começou colocando eu numa jogada difícil, né? Tá. Imposto de renda. Tá? Na verdade, isso é um nome que a gente tem aí como uma mística, né? Porque não é imposto de renda, né? É um ajuste que nós fazemos, todas as pessoas físicas e as jurídicas, né? Ela é um ajuste, tanto que o nome correto é ajuste do imposto de renda. O que você faz? Se você pagou mais, você pega de volta. Se você pagou menos, você vai ter que pagar um pouquinho lá pro... Entendi. Pega de volta seria ali a restituição, né? Entendi. Então, o ajuste do imposto de renda é o que a gente popularmente chama de declaração de imposto de renda e que tem aí a figura do leão, né? Uhum. Que foi uma figura que foi construída há uns 40 anos atrás através de uma campanha de marketing, né? E muita gente, hoje está um pouco em desuso, né? Porque quem fala do leão é um pouco mais antigo como eu, né? Vocês mais novos acho que nem sabem que existia essa figura do leão. Mas existe uma propaganda antiga, vocês podem procurar no YouTube aí, que tem uma figura do leão passeando até na casa lá, ainda, né? Tem essa mística do leão e tem o leãozinho também, que é uma questão didática da própria Receita Federal. Então, o imposto de renda para esse ano de 2025, ele está lá quem é obrigado? É quem faturou, quem, entre aspas, teve renda acima de R$ 33.888. Isso já ajustado para 2025. Isso, 2025. E aí, ao longo do nosso bate-papo aqui, né, a gente está com especialistas aqui, né, que é o Diogo, né? Ele vai nos ajudar como é que isso acontece. E aí a gente quer bater um papo com vocês e, na verdade, o que a gente quer é transferir um pouco de experiência que a gente tem para algumas pessoas, talvez, poxa, mas isso aí eu já sabia. Mas talvez para algumas pessoas, poxa, que legal, não tinha ideia disso. E a gente quer, justamente isso. Nosso intuito, nosso objetivo, a nossa motivação é ajudar as pessoas a entender esse universo de impostos, gestão de empresas, gestão empresarial, gestão financeira. E esse é o nosso primeiro episódio. Tomara que nosso projeto nos dê frutos, né? Frutos no sentido de ajudar as pessoas, né? Maravilha, a ideia é essa, né? Desmistificar o imposto de renda, né? A declaração, porque existe muito receio, né? Às vezes uma dificuldade ali em entender. Não entendo disso, eu não sei como é, eu tenho medo, né? Olha a figura do leão ali e sinto até assustado ali. Não, a nossa ideia é desmistificar isso, trazer à luz, trazer clareza para esse tema. E aí, quando fala assim,
Poxa, mas então existem aqueles que são obrigados a declarar, que é o que o Roberto explicou no começo, né? Não ou eu tenho que devolver pro governo, porque na verdade o governo ele precisa dessa renda para subsistir, né? O governo ele precisa dessa renda para subsistir. Então, diante da minha receita ali anual, eu tenho que devolver para o governo ou eu tenho que receber de volta. Mas aí tem uma dúvida, né? A gente fez ali uma pesquisa das principais dúvidas do pessoal, e uma questão que foi perguntada é o seguinte: mas eu vejo lá no meu Olerite, no dia a dia, todo mês quando eu vou receber o meu Olerite, tem lá descontado imposto de renda. Então, se já desconta, eu tenho que pagar de novo? Como que é isso, Diogo? Vamos lá. É isso aí, né? Como o Roberto muito bem disse, né? A declaração de imposto de renda, né? Ela se inicia. Esse ano teve um início diferente, né? Nas datas, geralmente começa em março. Mas o período mesmo de apuração já é a partir de 1º de março. E vai até o último dia de mês, acho que o último dia do mês de maio, se eu não me engano, até 30 de maio, que está dentro desse ano, né? Dependendo do ano, né? Geralmente é nesse período mesmo. Mas a declaração de imposto de renda é isso aí, ela é o ajuste, né, da declaração anual. Ou seja, como o Roberto muito bem disse, quem é obrigado? Primeiro vamos começar ali, quem é obrigado a declarar e quem não está obrigado a declarar. Para este ano, a obrigação está para rendimentos que atingiram a casa dos 33.888, certo? Como você disse, tá, mas mês a mês eu venho pagando ao governo. Isso é uma antecipação. Lá no Olerite, né? Exatamente, é uma antecipação. O governo ele não consegue esperar finalizar o exercício para ele ter o recolhimento do seu imposto de renda. Sim. Então, nas empresas, a gente costuma dizer, por estimativa, você vai recolhendo ali no seu salário mês a mês, e quando chega o período do ajuste anual, aí você faz esse ajuste para ver se você pagou mais, ou se pagou mais, você acaba tendo o direito ali da restituição. Se você pagou a menor, aí você tem o complemento a pagar. Porém, também, né, no ajuste, acontece muitas vezes o contribuinte, a pessoa física, ele ter mais de uma renda. E tem que verificar se essa renda está na obrigatoriedade da declaração. Toda renda ela tem que ser declarada, mas nem toda renda paga imposto de renda. Né? É tributada corretamente. E na declaração é nesse período que nós fazemos os ajustes, né? Como o Roberto muito bem disse. E ali eu tenho que separar qual é a renda que eu tenho que oferecer tributação, a renda que é isenta e a renda que tem a sua tributação exclusiva, como está lá no próprio programa. Então, esse período é justamente para isso, né? Para estar fazendo a entrega das informações, porque a Receita ela já sabe. Eu costumo dizer assim, a Receita ela só fica esperando que você confirme o valor que você teve de rendimento no ano anterior. E ali ela vai fazer o confronto, né, do que você está declarando, é a mesma informação do que ela tem na base dela. Como eu disse, ela já sabe o valor que você recebeu. E você, na declaração, você vai somente confirmar. Interessante isso que você falou, porque é o seguinte, hoje em dia, a gente vê muito essa questão do cruzamento de informações, né? Sim, então, a Receita, né, ela meio que segue o seu CPF, é mais ou menos isso, né? Vocês são ali especialistas nisso, vão me corrigindo. Então, assim, ó, foi lá, eu comprei um determinado produto, recebi a nota fiscal, um bem, vamos colocar assim, né? Comprei, adquiri um bem, um carro, uma moto, e ali eu tomo posse daquele bem, né? Então, você falou que a Receita ela já sabe. Se eu não declaro esse bem na minha declaração de imposto de renda, o que vai acontecer? Olha, a Receita ela pode te notificar. Porque ela já tem conhecimento. Ela pode ter essa informação, porque geralmente é complicado às vezes você fiscalizar, principalmente no Brasil, algo que você compra em dinheiro vivo, dinheiro em espécie. Isso é um pouco mais complicado, mas transações bancárias, nesse meio digital, tudo ela tem, nem tudo, né? Eu vou ser claro aqui, ela tem acesso. Porém, também, para
quando você tem bens, assim, se eu não me engano, tá até acho que 800 mil, você tem a obrigatoriedade, sim. Foi ajustado agora. Fora a renda, né? Você tem a obrigatoriedade de declarar. Mas também isso não se limita só ao cruzamento de informações. Hoje em dia, postagens nas redes sociais, ostentando, isso também pode ser uma prova ali para a Receita Federal também estar te autuando, né? Exemplo, se você ostenta uma vida ali que pode estar incompatível com que sua renda declarada, com a sua renda declarada, a Receita ela pode te questionar. Entendi. E isso, né, tomarem cuidado, né, quando vocês com postagens nas redes sociais, às vezes ostentando, né, produtos caros, viagens, tudo, pois a Receita Federal ela irá analisar essas informações e verificar a compatibilidade da renda com o que você está consumindo ali, né? E isso é importante. Mas, bem dizer isso, né? Esse ajuste, a Receita ela não controla toda a sua vida, né? Ela espera a honestidade de que o contribuinte entregue as informações. E nós temos essa habilidade de orientar, de ajudar, de contribuir, fazer uma declaração correta, uma declaração para que você, como, né, um velho ditado, não pague nem mais, nem menos, né, Roberto? Né, mas pague o justo. Na verdade, assim, o foco nosso, né, até para o nosso ouvinte aí entender, a gente quer fazer um bate-papo com vocês e trazer alguns casos e algumas experiências nossas para que vocês, caso vejam isso dentro da sua possibilidade ou das pessoas que você conhece, e tentar desmistificar um pouco essa situação do imposto de renda, que a gente popularmente chama de imposto de renda, mas nada mais que o seguinte: para que serve isso? É ajustar o que é renda. Então, o primeiro passo que eu acho que nós precisamos deixar claro, e aí a ideia não é falar tecnicamente, porque muitas vezes algum contador fala, mas vocês estão falando uma coisa que não tem sentido. A gente pede desculpa, mas a gente está tentando alcançar um público, poética, né? Ali, né? Um público que Isso. às vezes tem algum tipo de dúvida, né? O que é renda? Renda é tudo aquilo que você recebe através de alguma coisa, um aluguel, um serviço prestado, uma diária executada, etc, etc. Como que hoje a gente melhora isso, né? Então, às vezes eu não sei como é que é. Eu não sei se eu estou obrigado a declarar. Hoje você entra pelo eGov, você, com auxílio de um contador que nós podemos auxiliar, a gente baixa uma pré-declaração de imposto de renda, ou seja... Popular GovBR ali, né? Isso, Popular GovBR. Então, vai te mostrar assim, o governo sabe às vezes até mais da minha renda do que eu, né? Sim. Esqueci de alguma coisa, mas vai estar lá. Por quê? Porque nós aqui, os contadores de plantão, eles vão entender. Existe uma cadeia de informações que vão sendo construídas a partir de declarações acessórias que as empresas e os bancos fazem. Exato. E constrói essa renda sua. E contribui para certo? o cruzamento das informações. E os contadores aí que estão nos vendo vão entender, né? Primeiro eu faço a DIRF. Lá na DIRF, se eu tenho trabalho assalariado ou eu prestei um trabalho como autônomo em alguma empresa, vai estar informado que aquela empresa pagou para mim aquele valor, certo? Aí você pode falar, poxa, mas eu não recebi esse dinheiro. Às vezes você emprestou o nome, você deu a nota ou você deu um recibo de RPA para o Diogo receber um serviço de uma empresa, mas você deu o seu nome, o seu CPF. Então a empresa vai informar o seu CPF. Exato. Esse é o primeiro ponto. O que tem que estar claro também? O brasileiro gosta muito de apostar, né? Eu não sei como é que funciona as bets, agora que está sendo regularizadas as bets, mas vamos falar da aposta normal ali. O cara faz uma fezinha na loteria, certo? Então nós três aqui, popular, né? o popular bolão, vamos juntar nós três e vamos fazer uma fezinha. Aí a gente pega lá 10 de cada um, jogou, certo? E aí a gente não fez, até tem a opção hoje, lá no boletinho lá da loteria, ele cobra uma taxa, né? Que divide, ou seja, a gente tomar... Por que nós estamos falando isso? Porque isso é renda. Por mais que seja uma renda tributada na fonte, ela é uma renda. Exatamente. Aí, exemplo, nós demos muita sorte, vamos fazer isso, né, Gui? Vamos fazer isso. Vamos jogar, de repente a gente ganha 100 mil reais, certo? Só que o Guilherme fez o boleto, fez aquele canhotinho ali
lá da loteria, lá, o bilhetinho da loteria, só um. O CPF Aí, dele, né? o Guilherme vai lá na caixa receber. Quem que vai sair o CPF que vai sair para a caixa? Porque a caixa tem um boleto, um bilhetinho, ela não vai colocar 3 CPFs. Exato. Ela precisa colocar um CPF. Aí o Guilherme recebe os 100 mil reais. Tá? Vamos falar 150 mil para fazer uma conta correta. Aí o Guilherme pega, deposita 50 mil para o Diogo, 50 mil para o Roberto. Mas quem que a caixa informou que pagou? O Guilherme. Quem que tem que informar os 150 mil de receita, de renda do jogo? Ele não, teoricamente, ele não vai pagar imposto de renda. Só que, é claro que eu estou falando de 50 mil, não vai gerar um outro imposto, que é o tal do ITCMD, né, que é o imposto sobre doação. Mas se a gente ganhar 1,5 milhão, aí nós vamos ter problema. Porque aí o Guilherme, na hora que ele transferiu os 500 mil para o Diogo, transferiu os 500 mil para o Roberto, pode ser, e existe uma chance muito grande de, até o final do ano que vem, Guilherme, você receber uma guia do governo do estado falando assim, ó, você tem que me pagar imposto sobre doação. Porque você doou dinheiro. Por que você doou dinheiro pro Guilherme, pro Diogo e pro Roberto? Cadê minha parte? Então, né? esse é o nosso intuito, é demonstrar para as pessoas que existe um risco tributário. Então, o podcast, o Ditame Podcast, ele nasce com essa intenção da gente mostrar que existem coisas que eu posso... Porque se lá na hora de fazer aquele joguinho de R$10, que a gente ganhou 1,5 milhão, glória a Deus, tomo posse, né? A gente fazer 3 boletinhos, né? 3 guias, porque aí o Guilherme vai lá, recebe os 500 mil dele, o Roberto recebe os 500 mil dele e o Diogo recebe os 500 mil dele e não tem um outro imposto, porque a gente tem um problema sério, que nós estamos falando de imposto de renda, mas o imposto de renda, quando eu declarar que eu recebi os 1,5 milhão e transferir esse dinheiro para outra pessoa, quem vai vir buscar a gente vai ser o Mauro Mendes, né? Não vai ser o Lula, vai ser o Mauro Mendes. O Mauro Mendes vai falar assim, cadê o meu imposto de transferência e doação? Porque você pode doar, não tem problema você doar o dinheiro. Mas se não tiver dentro das regras de isenção, exatamente, você vai pagar imposto. Qual é o imposto? É um outro imposto que chama ITCMD. Né? Aí o Diogo está aqui do meu lado e me corrige se eu estiver errado. Correto. Mas, então, o que a gente quer com o nosso podcast? É desmistificar o que é renda. O que é renda para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa pode entender assim que renda é só aquilo que é proveniente do meu trabalho, salário, né? Mas da não é carteira isso. assinada, Não é isso que o governo, é isso que o Leão entende, né? E aí o nosso foco também, nesse primeiro podcast, é tentar desmistificar. E como é muita coisa, talvez a gente não consegue falar tudo que é declaração de imposto de renda, e aí puxando para o nosso, a brasa para nossa sardinha, né, Gui? A gente falar do foco que a gente quer tratar hoje, que é o MEI. É o cara que tem uma microempresa individual, um microempreendedor individual. Esse cara tem que declarar imposto de renda? Sim ou não? Certo? É aí que entra as particularidades da lei. Ele tem que declarar. Sim ou não? Não sei. Aí a gente quer tentar falar com esse público que tem uma MEI lá, né? Pra que ele possa falar, não, poxa, eu ouvi lá os meninos falando, eu preciso procurar meu contador, porque eu preciso ver se eu tenho que declarar renda. Exatamente. Olha que interessante, porque nessa semana uma pessoa mandou uma mensagem e falou assim, olha, na segunda-feira, vamos fazer a declaração do meu MEI? E aí eu falei, não, joia, me passa os dados assim e tal, e pedi os dados da pessoa física também. E a pessoa chegou assim nossa, mas não é só a declaração do MEI? Olha que importante a gente estar falando sobre isso e desmistificar, né? Por quê? Porque o MEI é o CNPJ, né? O microempreendedor individual, a pessoa jurídica. E a pessoa física, ela tá atrelada ali ao seu CPF, né? Então, importante isso que o Roberto falou, vamos focar nisso então. Vamos falar aqui sobre o MEI. Diogo, o MEI, ele tem diferença da declaração, então, do CPF e do CNPJ? Como que funciona para o MEI? Sim, porque, lembrando que a declaração... O que é o MEI, né? Pra gente começar do começo, né? O que é o MEI, pro pessoal entender, fica claro aí. Vamos lá, lembrando que a declaração de imposto de renda, né, da qual nós estamos tratando, sempre é da pessoa física, tá? Porém, a pessoa física, ou ela pode ser empregada no regime CLT, ou ela pode ser
sócia de uma pessoa jurídica. E sim, Guilherme, há diferenças de declarações. O MEI, né, só para concluir a questão dos assalariados, né, que é a grande massa da informação. O rendimento total para este ano é 33.888. Lembrando que sempre tem que ser declarado todas as fontes de renda, separando das rendas tributáveis e das rendas não tributáveis, que é as isentas, ou sujeitas a tributação exclusiva. Que aí às vezes você pode não ter um conhecimento, o que é renda que eu tenho tributada, e o que é renda não tributado, né, que é isento ou apuração exclusiva. E nós, né, temos essa expertise. Porém, na pessoa física, que é a declaração, que é sócia de uma pessoa jurídica, a declaração do MEI é uma coisa e a declaração de imposto de renda da pessoa física é outra coisa. O MEI, ele declara ali seu rendimento anual. O que seria o rendimento do MEI? Seriam as vendas, então? Exatamente. É o valor que ele tem ali, que ele recebeu através das suas vendas, da sua prestação de serviço. Lembrando que o limite do MEI é até 81 mil, aí já é uma outra conversa, né? Mas é 81 mil o rendimento anual para que ele se mantenha no MEI. Diogo, eu tenho que declarar na pessoa física, então, o 81 mil? Não é assim que funciona, né? Então, o nosso intuito é orientar o microempreendedor justamente disso. Não é bem assim, calma lá, você não vai declarar, porque existem declarações diferentes. Tem a declaração do MEI, que é o CIMEI, é o DASMEI. Desculpa. O DASMEI, que é a declaração da pessoa jurídica. Quando vamos para a pessoa física, existe todo um trabalhinho que nós fazemos, que é uns cálculos que nós fazemos para declarar a renda da pessoa jurídica para a pessoa física. Por isso que é o nosso intuito de começar com esse podcast, ajudar e contribuir no conhecimento do pequeno empresário, do MEI principalmente, a fazer a sua declaração correta. Até porque já aconteceu, eu recebo muitos casos, Guilherme, às vezes, de MEI, que não cuida, às vezes, do MEI. E não paga as taxinhas lá e tal. Passa um ano e também não declara, o imposto de renda. E aí, de repente, me procura. Diogo, pelo amor de Deus, a minha conta tá bloqueada, eu não tô conseguindo acessar, eu preciso acessar, preciso pagar as contas, tudo. Tá, a gente vai verificar lá a ausência. Que bloqueio que é esse? Quando você fala em bloqueio, é bloqueio do quê? É o bloqueio da Receita Federal. Bloqueio do CPF. Exatamente. E aí, o que acontece quando o CPF Primeiro, é bloqueado? quando você não entrega a sua declaração e você está obrigado a fazer a entrega da declaração, a Receita já coloca seu CPF como irregular. Ou seja, ela te dá um prazo ali para que você resolva essa situação. Você não atendendo esse prazo, e aí acaba virando um auto de infração. E você não respondendo nesse auto de infração, ela usa os mecanismos um pouco mais, como eu posso dizer, confiscatório e de bloquear o seu CPF. Quando você bloqueia o seu CPF, ele acaba bloqueando todos os acessos às suas contas bancárias. Nossa, Por quê? Pela ausência da entrega da declaração de imposto de renda. Entendi. Inclusive, certo? Então, você fica... Mesmo que você tenha ali um valor no banco para lidar com as suas despesas do dia a dia... Fica bloqueado. Enquanto você não ir lá fazer a regularização das informações, você não vai conseguir acessar. Olha só como que isso é importante, né? Exato. Como que nessa experiência, nesses casos que você já pegou... Como que é? Você vinha falando ali, desculpa eu te interrompi, né? Mas acontece essa situação e aí como que se resolve isso? Bom, enfim, a primeira coisa a gente vai fazer um levantamento de CPF, né, através da Receita Federal, de quais são qual é o motivo ali do bloqueio. Geralmente, a maioria das vezes é a ausência de entrega da declaração de imposto de renda. A gente vai lá, faz a declaração, né, de forma atrasada, né, que tem um nome que agora fugiu à memória. Entrega as declarações ali da qual período está sendo cobrado pela Receita Federal, isso gera uma multa. Só de atrasar já gera uma multa. Já gera uma multa, exatamente. E se você estava obrigado a declarar e tinha renda, porque assim, como eu disse, tá? A Receita, ela tem cruzamento de informações. E cada vez mais isso está ficando mais e mais e mais apertado ali, apertando o cerco para os contribuintes, porque a Receita, ela está avançando cada vez mais nesses controles.
E quando você tem renda e você estava obrigado e não declarou, você ainda vai pagar multa, que é 20% do valor da dívida, e juros, né, sobre o valor do período em atraso. Isso acaba virando uma bola de neve. Mas para você liberar a sua conta ou regularizar o seu CPF, ainda mais tem que fazer tudo. considerando que a Receita processo. ela vai nos procurar. A Receita tem 5 anos para nos procurar, né? Então, Sim. aí considerando que a Receita vai entrar em contato ali, vai atuar ali de 4 anos e meio. Aí você pensa, multa de 20%. Mais os juros do período, Juros, né? Isso. Se aí fica um prazo ali também na Receita Federal, para que ela te dê um prazo ali para que umas condições mais agradáveis para você regularizar. Você não regularizou, isso vai para dívida ativa. E aí fica mais caro ainda. Né? Por isso a ideia é você não é assustar Trazer vocês, as claras, né? mas é informar. Né, que vocês precisam fazer a declaração correta. A gente não tem o propósito aqui de somos cavaleiros do apocalipse, não. A gente só quer orientar, porque a gente sabe que a ausência hoje no nosso país, a gente tem um grave defeito que a falta da educação financeira desde a base, desde quando somos crianças. Isso é importante para desde criança você entender isso. Quando você for adulto, você entender que existem limites. A ausência disso acaba gerando um adulto, às vezes, um pouco descontrolado. A gente sabe como que o brasileiro é. Né? Então, a nossa ideia é trazer essa informação. Fazer com que vocês, nós, contadores, nós não somos às vezes a gente somos mal visto, poxa, né, o contador só me procura para me entregar uma guia. Não, calma lá, a gente pode ajudar muito mais do que uma guia, a gente é muito maior do que uma guia, né? Nós temos diversos conhecimentos e habilidades que possam contribuir com o negócio de vocês e não deixar isso acontecer, muito menos, né? Nossa maior função, nossa maior responsabilidade é não deixar esse tipo de coisa acontecerem. Isso aí, é por isso que... O nosso bate-papo é justamente isso, é que você entenda o que é uma MEI. Muitas vezes a gente está falando aqui, algumas pessoas vão falar, poxa, mas eu sei tudo que é MEI, eu sou contador, eu sei tudo que acontece, né? E talvez aí vocês colocarem um comentário aí no nosso canal para que a gente possa melhorar o nosso entendimento, mas tem muita gente talvez que não tem ainda esse entendimento. Então, o que é o MEI? Né? O MEI é o microempreendedor individual. Eu posso ser trabalhador CLT e ter uma MEI? Posso ter. Mas talvez alguém que foi lá e falou, não, abre uma MEI para você receber um bico que você fez, você tem que saber algumas coisas. Esse é o nosso intuito. Por exemplo, se você tem uma MEI e você foi mandado embora da sua empresa que você trabalha como CLT, você não vai receber seguro-desemprego. Por que você não vai receber seguro-desemprego? Porque você já tem uma outra renda. Porque você já tem, teoricamente, uma empresa. Como é que você vai receber seguro-desemprego se você tem uma empresa? Aí, não recebe, Roberto? Até recebe, só que você tem que fazer uma declaração, você tem que ir lá fazer... É bem complexo. É mais complexo. Então, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes eu vou abrir uma MEI para ajudar um amigo, para ajudar um parente, certo? E eu vou criar um problema. Então, as experiências que nós temos dentro do longo da nossa carreira é ver que pessoas, às vezes, abriu a MEI para uma nota fiscal de alguém lá, de um amigo que precisava receber uma empresa que não paga sem nota. Abre uma MEI, porque é muito simples. É até rápido abrir uma MEI. Hoje, um dia, assim, no mesmo dia você está com o CNPJ, outro dia você faz já o RedeSim, você já consegue entrar no site e emitir a nota. Então, a nota já sai, você vai lá, recebe o recurso. Só que se você não paga aquele valorzinho lá, R$85 por mês, você vai ter um problema. Se você não declara a DAS-MEI no ano seguinte, você vai ter um problema. Se você não declara o imposto de renda, você vai ter um outro problema. Quando você vê, você construiu uma dívida que você nem sabia. E pior ainda, aí você é mandado embora, você vai lá para receber o seguro-desemprego, que é uma coisa que vai te ajudar, e você chega à conclusão que você não pode receber o seguro-desemprego, porque você tem uma empresa no seu nome. Aí você tem que provar que essa empresa não tem renda, aí você tem que provar que ela está em dia, aí você tem uma série de situações. Porque como é que o governo vai te dar um dinheiro, sendo que você está devendo um dinheiro para ele? Entendeu? Olha só, né? Então, esses detalhes que a gente quer,
através da nossa expertise. E aí, se a pessoa tiver essa dúvida, manda no nosso Instagram, manda no nosso chat, né? E a gente ajuda. O nosso intuito é ajudá-los, né? Eu sei que o assunto imposto de renda ele é muito complexo, né? O que a gente quer é desmistificar esse assunto junto dos contribuintes, que a partir do momento que você abriu uma MEI, você é um contribuinte. E aí a gente ajudar ele a entender qual é a dinâmica. Quando você entende a dinâmica, você consegue fazer ela trabalhar ao seu favor e não ao seu desfavor. Maravilha. Então, se você que está aí assistindo esse programa tem uma dúvida sobre isso, está numa situação semelhante a essa, manda nos comentários, nos mande uma mensagem aí que a gente vai estar te auxiliando, te orientando, porque esse é o nosso propósito, né? Levar esse conhecimento, libertar realmente, desmistificar isso, né? Porque às vezes está falando assim, nossa, mas esse pessoal tá trazendo só, né? É difícil, eu tenho medo de mexer com isso. A gente está aqui para isso, para te ajudar, para te realmente auxiliar nesse processo que ele acontece todo ano. Declaração de imposto de renda você tem todo ano, você tem que administrar ali o seu CNPJ, o seu MEI, o CPF também. E aí, vamos avançar um pouco aqui. Eu queria saber se por acaso eu tô numa situação dessa, né? Eu não fiz a minha declaração do DASMEI, lá do meu CNPJ, eu não declarei o meu CPF, e aí, às vezes, nas pesquisas que eu fiz aqui, tinha muita pergunta assim, poxa, mas eu fui chamado, eu fui pego na malha fina, a gente vê muito isso no jornal, né? Sim. Cuidado com o leão, a malha fina. O que é malha fina? O que é isso? Né, a gente até falava aqui, é uma conversa desagradável? Como que é isso aí? Não, você quer começar, Roberto? A malha fina nada mais é do que o seguinte, se a gente for falar no foco nosso do MEI, certo? Até para a gente desmistificar o que é renda, né? Renda, Guilherme, renda, Diogo, renda, nosso ouvinte. Renda é lucro, lucro é renda. E Sim. O MEI é isso. Olha, quanto eu tive de receita no meu MEI, ou seja... Vamos falar que eu tenho uma constância legal e eu faturei 81 milhões. 81 milhões, oh, glória a Deus, né? 81 mil, né? 81 mil reais. O que eu preciso informar na DASMEI? Desses 81 mil reais, eu tive custo. Eu paguei o contador, eu paguei os 85 reais por mês, né? Que é aquele impostinho ali, né? Eu paguei o 85 reais por mês. Eu paguei água. Da onde eu tenho lá o meu quiosque de cachorro-quente, eu paguei luz, né? Eu comprei o cachorro-quente, comprei o pão, então eu vou colocar ali na DASMEI, ó. Eu faturei 81 mil, menos os 85 vezes 12, menos, eu contribuo com a Ditame lá, eu pago lá R$200 para eles, então boto ali, aí eu comprei lá o cachorro-quente, a batata frita, etc, etc. Quanto sobrou? Sobrou 40 mil. Esse 40 mil é lucro. Isso que eu tenho que declarar. Eu tenho que ir lá para a minha declaração de imposto de renda e falar assim, ó, quanto que eu tive de renda? 40 mil. Ah, Roberto, mas eu vou pagar imposto de renda sobre os 40 mil? Não, é lucro. O lucro, ele é isento ainda, né? Ainda. Né? Então, eu tive 40 mil de lucro e eu tive renda. Ou seja, a minha empresa teve uma receita, um faturamento de 81 mil, e eu tive um lucro de 40 mil, que foi minha renda. Dessa renda, eu paguei a prestação do meu carro, a prestação da minha casa, o aluguel da minha casa, o combustível, a alimentação. Foi dessa renda que eu fiz eu paguei o plano de saúde, etc, etc, etc. Quando eu tenho essa configuração, eu não tenho restituição, não tenho nada. O que é a malha fina? A malha fina é o seguinte, eu fiz essa informação, eu falei, olha, qual foi a única renda que o Roberto teve? Foi a MEI. Só que não, eu prestei serviço para uma empresa ou eu fiz fui registrado, né, durante 6 meses naquela empresa e aquela empresa informou, olha, eu paguei o salário do Roberto durante 6 meses. E você não colocou na declaração de imposto de renda. Então a receita, a malha fina, nada mais é a receita falando assim, ó, você falou que você teve só 40 mil de renda, se explique, certo? Né? Mas alguém falou que você teve mais 20. E você não falou, porque a declaração de imposto de renda ela parte do pressuposto de você se autodeclarar. Uhum. E aí o cara vai falar assim, a Receita vai chamar você e falar assim, me explica de onde que saiu esses outros 20 mil que você não colocou na declaração. Isso é um fator de malha fina, certo?
Seria Então, assim, uma entrevista ali com isso. o E aí pessoal você da vai Receita. lá, e você vai lá, às vezes, hoje está muito mais tecnológico, você recebe Digital. uma notificação, Entendi. vai aparecer lá assim, ó, você não informou a sua renda de 20 mil, então essa renda de 20 mil soma com os 40 mil. É claro que não vai ter imposto para pagar, mas o governo fala assim, ó, você errou a sua declaração. Então isso é um ponto passível de malha fina, certo? Entendi. Outro ponto passível de malha fina, às vezes também você vai lá e declara que você pagou 10 mil reais para um dentista, mas o dentista informou que você pagou 1.000. Aí ele te chama, fala assim, ó, o dentista falou 1.000 e você falou 10. Quem está falando a verdade? Me traz um recibo. Eu tenho que Isso, justificar. Às vezes fala, não, foi o dedinho gordo lá com zero a botou mais e tal, etc, né? etc. Então, o que é a malha fina? Nada mais é o governo te dando um prazo para você se explicar. Olha, mas espera aí, me explica aqui porque o que você falou não é aquilo que eu tenho de informação, tá? Hoje, isso se facilita muito quando você vai lá no eGov, junto da declaração do imposto de renda, e baixa a sua declaração pré-preenchida, entre aspas, porque, teoricamente, vai vir tudo que o governo já sabe. E aí, você só valida. Não, realmente, isso aqui tudo é minha receita. O governo já sabe disso aqui. Vou lá e aceito e transmito e sigo a minha vida, né? Então, para o foco nosso do microempreendedor individual, tem algumas coisas que a gente precisa chamar a atenção para que as pessoas observem e olhem, né? Se isso está dentro do dia a dia dele, se isso vai acontecer com ele, né? E esse é o nosso intuito que junto com esse novo projeto, que é passar essa experiência. Talvez nesse primeiro episódio a gente não consiga passar toda essa experiência e a gente pede que vocês nos ajudem, né? Coloquem os comentários, né? E a gente vai ajudando. Isso. E talvez faça um outro episódio para que a gente possa esclarecer as dúvidas que saiam. Isso aí, se você acha que tem uma dúvida sua que não foi esclarecida ainda, manda nos comentários aí, olha, fala sobre esse tema, fala sobre esse assunto que seria importante para nós. Eu queria só contribuir com a fala do Roberto aqui em relação à malha fina. Antes de eu chegar, de finalizar com a malha fina, eu quero dizer um pouco antes o que acaba gerando esses questionamentos de malha fina. Malha fina nada mais é do que um questionamento da Receita. Opa, por parte da Receita. Não entendi uma informação aqui, ou eu penso que está faltando alguma informação aqui, a Receita questionando. A Receita Federal, ela abre um prazo quando ela acaba questionando ali a sua declaração que foi enviada. Não é que teve um problema e eu sou penalizado por isso. Ainda eu não. Tenho o direito de resposta, ela tem o direito, sim, ela te dá o direito de você se explicar, que geralmente são 90 dias. 90 dias, né, Roberto? Desculpa, tanta informação, às vezes me falha, eu tenho que lembrar as informações. Mas ela te dá um prazo. Em geral é 90 dias, mas pode ser menos. Isso, exatamente. Ela te dá um prazo para que você se explique. Como eu disse no início, hoje, né, dada a tecnologia que nós temos, a Receita Federal, ela tem basicamente boa parte das nossas informações. E um dos casos que acaba acontecendo muita malha fina são as deduções. Deduções, eu vejo muito casos de deduções ou ausência de receita, mas eu vejo muito problema nas deduções. O que são as deduções? A Receita, ela permite você, algumas despesas, você deduzir do imposto, como pagamento com plano de saúde, gastos com médico, consultas, exames, que mais? Escola também é possível, advogado, né? Advogado também. Psicólogo, Isso. Porém, essas despesas, elas têm que ter lastro, né? Como bem o Roberto disse, você vai num dentista. O dentista vai lá, faz o seu serviço. Você declara ali que você gastou com dentista 5 mil. Lá na sua declaração você fala que você gastou 5 mil. E o dentista, porque o dentista também tem a obrigação dele, né? Ele tem como que eu digo, ele tem uma obrigação acessória anual que ele transmite essas informações, né? De qual foi o valor que ele prestou para cada CPF que ele atendeu. E aí a Receita, quando ela cruza, ela pega a sua informação e vê assim, opa, peraí, você falou que gastou 5 mil, fulano falou que gastou 100.
ela só espera que você corrija. Como eu disse, muitas das vezes ela tem as nossas informações. Então, a malha fina é justamente isso. Então, eu vejo muito que acaba nas deduções. As deduções são isso que eu falei, né? São despesas que você pode abater no imposto ou para diminuir o valor a pagar ou para contribuir na sua restituição, né? Fazer com que você receba uma restituição maior. Mas também vejo casos de ausência de receita. Principalmente assim, tem profissionais que eu vejo, profissionais que trabalham em presta serviço para diversas empresas, como principalmente a área de saúde. Eu já vi casos de enfermeiros que trabalham em mais de hospitais, que são registrados nesses hospitais, porque geralmente eles têm uma carga horária de trabalho, acho que é 12/36, se eu não me engano. O dia que não tá nenhum, ele pode estar em outro local. Isso. Uhum. E aí, às vezes, por desconhecimento, um hospital vai lá, porque querendo ou não, todas as empresas são obrigadas a entregarem o seu informe de rendimentos para os seletistas, quem trabalha com carteira assinada. Diferente do MEI, que não, é tudo responsabilidade dele, né? Ele que é o responsável ali por declarar essas informações. Mas o seletista, sim, né? Maioria das vezes a Receita tem essas informações. Então, eu já peguei casos de enfermeiros que declaram só uma renda. Vamos supor, é que eu recebi isso aqui do hospital que eu trabalho, né? Então, eu tenho que declarar. Se o outro hospital não entregou, ele aí não acaba lembrou. Esquecendo, isso. Eu não lembrei e tal, aí se o contador também não porque eu não trabalho assim, eu consulto o ECAC de todo o CPF, me passa seu GOV, eu quero ver, porque não é que eu não acredito no que você está falando, é porque olha só, fazer o serviço só uma vez. Me veio uma questão aqui, que é o seguinte, então eu fiz a declaração, se eu recebi assim, não adianta eu só fazer a declaração e deixar isso pra lá. Eu tenho que fazer a declaração e acompanhar. Por quê? Tem que acompanhar. Pode acontecer de eu ser notificado. Exatamente. E aí eu tenho tempo pra corrigir isso, né? Exatamente. Porque assim, a Receita Federal, ela comunica o contribuinte. Contribuinte, você caiu na malha, né? Se explique. Geralmente tem a informação lá eu já peguei casos assim, tá lá a informação certinho, foi mal, realmente, né, esquecemos faltou um detalhe, faltou essa informação. Mas tem casos que ela não vai falar o que é. E você, a gente sabe das informações. Você que tem que voltar lá na sua declaração, deixa eu verificar que está tudo corretamente. O que tiver ali que você acredita, né? Porque eu não quero ser leviano de falar assim, você pode estar informando algo que não é certo. Você vai lá e retifica. Faz uma revisão, identificou o erro. Exatamente. Então, uma vez que eu respondi aquela notificação, resolvi o meu problema. Ela libera o seu CPF da malha. Só que é muito importante a sua pergunta, né? Que você falou assim, então quer dizer que eu declarei, eu enviei minha declaração, tá tudo certo, tá tudo tranquilo? Ou se eu tenho restituição, só aguardo cair na minha conta? Ou se eu tenho a pagar, só pago? Não é necessariamente. Sempre, porque a Receita, ela costuma enviar uma carta para o contribuinte, mas a gente sabe que às vezes o endereço pode estar incorreto lá no ECAC, mas é importante que o contribuinte sempre esteja consultando o ECAC para ver se a sua declaração está tudo ok, está tudo certo, até porque existe um prazo para você, né? Como eu disse, 90 dias. Se você não responde no prazo, a Receita Federal entende o quê? Que você não se interessou, não se importou, então vira automaticamente uma auto de infração. E aí, muitas pessoas às vezes ficam nessa, poxa, mas ECAC, o que é ECAC? GovBR, o que é isso, né? Porque as pessoas, a gente vê muitos casos assim, de pessoas que têm uma certa rejeição assim com essas mudanças, com essas... Nossa, mas há 10 anos atrás não era assim, como que é isso, né? A resistência à mudança, né? Então, nos procure, nós podemos auxiliar, nós podemos orientar, direcionar, então mas ECAC, não deixe de fazer. Ele é o portal de comunicação com a Receita Federal, né? Que é ali, tanto contribuinte, quanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, é através do ECAC que você se comunica com... É o principal, né, programa ali que você tem de acesso à Receita Federal. Onde a gente vai estar se comunicando ali. Exatamente. Né? Então, assim, para ficar claro, essa questão da dedução. A dedução é o que eu posso abater ali, que eu entendo assim, vocês me corrijam se eu estiver errado. Se eu paguei uma consulta médica e essa consulta médica ela é passível de
de dedução de abatimento no meu imposto de renda, se eu posso entender que o Estado ele tinha a obrigação de me fornecer esse serviço, aí eu tive que procurar uma rede privada, então por isso eu sou isento. Seria esse tipo de serviço, mais ou menos isso. Isso, ela te dá esse direito, né? Porque, como você mesmo disse, ela tem essa obrigação, né? Porque está na Constituição, de fornecer saúde, educação, né? Infraestrutura. A infraestrutura não entra para abatimento de imposto de renda, mas educação e saúde, que são, Então, acho que é o pilar de uma formação do ser humano, sim, se você gasta com isso, sim, você tem o direito de deduzir. Informar ali, né, ter os recibos tudo, informa esse valor que eu paguei por esse serviço, e eu consigo estar abatendo. Exato. Por isso que é importante sempre quando vocês forem ao médico fazer consultas, pedirem nota fiscal, né? Para uma garantia que você tem de que você poderá utilizar aquilo ali para a sua dedução do imposto de renda. Já a educação existe um limite, tá? Você pode pagar ali a escola do seu filho, ou uma faculdade, uma pós-graduação, porém é limitado a 3 mil, se eu não me recordo, é 3.380. Vamos supor, eu gastei 16 mil com escola, mas você pode deduzir 3.360. Então nós vamos colocar essas informações todas descritas ali, ó, o que pode ser abatido, o valor de limite, na descrição dos conteúdos a gente pode também, colocar, né, que é uma informação legal. Às vezes, muitas pessoas me perguntam assim, Diogo, eu posso deduzir cirurgia plástica na declaração de imposto de renda? É saúde. Pode sim. Esses dias eu recebi uma pergunta assim, Diogo, olha, eu tenho um pet, gastei horrores com ele, ficou doente, eu tive que levar na clínica, ficou 3 mil reais. Eu posso abater do imposto de renda o gasto médico com o meu pet? Não. Não pode. Ainda não há previsão para isso, tá? Mas voltando ao nosso tema, que a gente tem esse foco com você, que é microempreendedor individual, caso você tenha dúvidas, até porque o tema imposto de renda ele é muito complexo e em uma hora a gente não conseguiria falar todas as complexidades. O que nós estamos querendo mostrar para vocês é que o microempreendedor individual, que é uma ferramenta extremamente benéfica que foi criada para o nosso país aqui, né, até para que formalize algumas pessoas, a gente tentar desmistificar essa questão de eu tenho uma MEI, eu preciso declarar? Eu tenho uma MEI, eu realmente vou ser penalizado por alguma coisa? Então a gente não quer aqui fazer nenhum terrorismo, como o Diogo disse, mas a gente quer mostrar que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, você tem que entender como é que funciona a dinâmica dessa empresa, né? E essa empresa, todo mês, ela gera uma obrigação. E a gente, na nossa empresa, a gente ajuda você com essas declarações que pode gerar um custo alto para você se você não abandonar. Assim, abandonei ela e esqueci que tenho, né? Ela pode gerar um custo tanto financeiro, porque você não pagar os valores mensais, um custo financeiro se você não declarar isso anualmente, ou seja, se você não fizer a declaração das MEI, depois a declaração, se for o caso, a sua declaração de imposto de renda, você colocar ela lá. Então, nosso foco hoje é falar um pouco desse microempreendedor individual, né? E a gente avaliar se vocês se encaixam em algum dessas particularidades aqui. Poxa, Roberto, eu tenho realmente uma MEI, mas eu sou trabalhador assalariado, né? Me ajuda aí, como que eu posso melhorar o meu entendimento? É isso que a gente quer, contribuir para o seu entendimento, né? E aí falar, poxa, eu tenho uma MEI, né? E não tenho nada, só tenho a MEI. Como é que eu viro, entre aspas, né? Até eu costumo brincar que assim, como é que a gente aparece para o governo, né? Qual que como que eu apareço para o governo? O que o governo vai me enxergar? Então, tem uma série de coisas que a gente podia ficar o dia todo aqui falando, né? Que é importante que você saiba. E a gente queria dar essa contribuição, né? A gente já... Não sei se a produção aí... Quanto tempo que a gente tem ainda, né? 10 minutos. 10 minutos. Eu queria contribuir com um assunto, assim, só para finalizar. Porque, assim, aos MEIs, tá? A gente tá... falando da pessoa, porque a pessoa física ela é mais simples, assim, né? É rendimento ali seletista, tá? Mas o MEI, ele tem as particularidades deles na declaração de imposto de renda, na pessoa física.
E uma das coisas que eu também gosto de sempre dizer, tá? A partir do momento que você abre um CNPJ, é uma empresa, é um meio que você tem de empreender e mudar ou transformar a sua vida. Porém, isso precisa seguir alguns critérios, algumas obrigações que nós temos, né? Que às vezes, como eu disse, acho que não sei se foi no início desse episódio ou no outro. O MEI, às vezes, ele não tem a necessidade de ter um contador, porque pro MEI, porque tá começando ali e tal, é mais simples. Mas o simples não é tão simples, tá? Se você o simples não é fácil. Não é fácil, é isso. Às vezes a pessoa não entende, ela não quer entender. Diogo, eu quero ganhar dinheiro, né? Eu não quero ficar cuidando dessas coisas aqui, não. Por isso que eu pago um contador. Então, ótimo, tudo bem. Aí que entra o contador, tá? Porque o MEI, de fato, ele não precisa de um contador. Mas, se você não precisar de um contador... Ele não tem a obrigatoriedade, né? Você também precisa entender. Exato. Agora, se você não quer entender e quer que fique tudo bem, contrate um contador, certo? Mas, quando você tem essas informações declaradas de forma correta, de forma certa, você tem benefícios com isso. Como? Para você, pessoa física, que possui um MEI e tal, né, que é empresário, você declarando essas informações é mais fácil você buscar crédito, tá? Porque uma hora, querendo ou não, a gente sabe que, né, quando a gente abre um negócio, nem no início ali tem todas aquelas dificuldades, aí você pode pegar um momento muito bom, mas vai haver um momento que não vai estar muito bom, tal, porque são diversos fatores que implicam. E se você tem essas informações declaradas corretamente, né, Roberto, né, é mais fácil, às vezes, você buscar um crédito no mercado, né? E você tem, com informação dessa, nossa, o banco até brilha os olhos, entendeu? Quando você tem lá, digamos, vamos supor, declara corretamente, declara a distribuição de lucro, que hoje é isento, tá? A distribuição de lucro corretamente, tudo. Você vai oferecer isso ao banco, você vai buscar um crédito no banco, você tem que ter lastro, você tem que ter essas informações. Hoje mesmo tem programas, aqui tem um programa no estado do Mato Grosso, que eu acho que é o MT Desenvolve. Desenvolve MT. Para você buscar esse crédito, você precisa ali dessas informações. Beleza. Porque é igual uma pessoa física comum, né? Quando vai num banco. O que o banco pede? Né? Qual que é a sua fonte de renda? Exato. Não é só assim, o falar assim, né? Eu ganho tanto, né? A mesma coisa pro MEI, eu preciso comprovar essa renda. Exato. Você por meio da nota fiscal, por meio do serviço que eu presto. Por isso que é importante, né? A declaração, né, Roberto? Né? E Roberto, a expertise do Roberto é essa daí, essa questão, esse universo econômico, gestão, tudo, né? Gestão. Uma coisa legal que você me despertou agora, porque o nosso tempo ele já tá avançando. Eu só queria deixar claro isso para finalizar, que é a importância de você declarar. Não tenham medo de declarar, isso é importante. Ainda seguindo nisso aí, por quê? Você falou ali que talvez um momento, um cenário difícil do mercado, a gente pode buscar o crédito. Só que me veio assim, que eu posso ter uma oportunidade também. Às vezes o meu negócio, eu sou um MEI, e o meu negócio ele tá caminhando bem, e aí me aparece uma oportunidade, só que eu não tenho dinheiro disponível para aproveitar essa oportunidade. E aí estando com a minha empresa organizada, eu consigo acessar esse crédito. E tendo essa oportunidade em vista, vai ser ainda mais fácil, né, Roberto? Ainda mais fácil captar esse crédito. Então, assim, eu não consigo ver desvantagem em organizar a sua empresa, eu não consigo ver desvantagem... porque não existe. Não tem, né? A desvantagem de fazer uma boa declaração, de cuidar do seu CNPJ, e a gente tá aqui para te ajudar, para te auxiliar. Então, assim... Esse crédito, ele não é só para hora de dificuldade. Esse crédito, ele é também para aproveitar a oportunidade. E aí a gente pode colocar assim, né? Poxa, mas o faturamento do MEI é 81 mil no ano. Você pode iniciar o ano como MEI. E em março, em abril, em maio, você já pode virar um ME, você pode já mudar o porte da sua empresa. Sim. E a gente costuma dizer isso, pensar assim, né? Cara, MEI tem prazo de vida. Porque você tem que crescer, você tem que crescer, você tem que buscar como mais. meia pro resto da vida. E o nosso papel é esse, te trazer essa informação, te trazer conhecimento para que você possa se organizar e crescer. Legal, é isso mesmo. Assim, o recado que a gente tem que dar é que o microempreendedor individual é o começo, né? Exato. O pontapé inicial. E acho que é a melhor forma de começar, talvez, hoje, né? E nós estamos aqui para ajudá-los, né? Para ajudar vocês nesse começo, né? E nada melhor do que você ter uma assessoria, né? Nesse começo, porque tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja é que você cresça realmente, que você deixe de ser MEI, né?
e passa a ser microempreendedor. Mas isso tem um custo, né? Eu costumo dizer para os meus clientes lá quando a gente conversa. O MEI, ele tem a possibilidade de estar emitindo R$ 6.700 de nota por mês, né? Poxa, Alberto, mas eu não tenho nem renda para isso. Mas às vezes seu negócio tem, né? E se você se formalizar, você vai pagar lá R$ 85 de taxa. Se você for ver, o imposto em cima dos 6.700 é em torno de 1,20, certo? Então, assim, eu tenho uma renda, eu consigo gerar riqueza e eu preciso emitir nota, né, para entregar para os meus clientes, porque muitas vezes, hoje em dia, tá muito mais forte isso, né? O cara vai no mercadinho ali e tal, fala, cadê a nota? Bota o CPF na nota, porque ele está concorrendo ali, o governo está estimulando isso. E às vezes eu vejo que a pessoa fala, poxa, eu não estou conseguindo emitir nota aqui no meu mercadinho, né? Que às vezes ele abriu o mercadinho ali para poder ter uma rendinha e tal, vender no bairro ali. Então ele tem a possibilidade de entregar nota para quem pede, não vai pagar o imposto que ele acha, eu vou pagar o imposto. Assim, não, você vai pagar. Cada nota, né, que emite, eu vou pagar imposto. Então, isso pro MEI, é o imposto do MEI, né? Se você fizer uma conta, eu realmente emiti R$ 6.700 de nota, 85 dividido por 6.700 vai dar 1,23%, 1,27% ali de imposto, né? É muito Entre baixo. aspas, porque é o que você paga de taxa. E aí isso te deixa de maneira oficial, ou seja, você vai ter condições já ao longo do tempo, aquilo que a gente vem conversando, né? Você fazer o básico bem feito do dia e com constância, ao longo do tempo, ter acesso a recursos, né? Recursos do MT Desenvolve, né? Desenvolve MT, né? Que tem taxas melhores, né? Sim. Não são as taxas lindas, né? Que eu até acho que a gente tem uns juros muito altos no país, né? O custo do dinheiro é muito alto, mas às vezes o cara tem a oportunidade de melhorar o negócio dele, incrementar o mercadinho dele, colocar mercadorias novas, né? Expandir o negócio dele e melhorar a estrutura. E a gente tem essa expertise para ajudá-lo. Isso é interessante, porque você tendo esse entendimento, né, organizando a sua vida ali na sua empresa, a nota fiscal tudo certinho, essa questão do Desenvolve MT. Você tem ali uma taxa, né, em torno de 1,20, se não me engano, e você pagando em dias, você tem um incentivo de 20% a 30% de desconto em cima daquela taxa. Bônus de adimplência, né? É isso. Então, assim, são coisas interessantes. Diante do que a gente tem no mercado, não é o melhor juros do mundo, mas diante do que a gente tem no mercado, acaba se destacando ali em Mas é o melhor juros do Brasil, né? Com a taxa que tá agora. Por isso a importância de você, pessoa física, empresário, fazer a sua devida declaração. Eu acho que podemos finalizar com essa forma, né? Estamos aqui para contribuir, ajudar e maximizar o seu negócio e ajudar, contribuir mesmo, né, com a contabilidade, com a consultoria financeira. A gente ainda tem um tempinho aí pro final? A gente tem 5 minutinhos. 5 minutos, produção? 5 minutinhos. Então... Vamos fazer aí os recados, chamar o pessoal aí para os próximos podcasts, né? Isso, então vamos lá, né, pessoal? Tem algum recado, alguma coisa para finalizar que você queria dizer, Diogo? Mandar um recado pro pessoal? Bom, isso, né? Fico à disposição. Eu acho que 1 hora é pouco, às vezes, pra gente aqui. 1 hora é pouco pra gente falar, né? Sobre procuramos aqui, né? Deixar os tópicos, né, mais importantes sobre a declaração de imposto de renda. A gente gostaria de falar mais, mas ficamos à disposição. Acho que esse é o nosso intuito. Nos reunimos, nós 3 aqui, para oferecer solução, para oferecer sucesso para vocês empreendedores e que o seu crescimento é o nosso crescimento também, né? Porque eu acho que nós contribuindo, né, chegamos mais longe. Roberto, algum recadinho? Só que todo mundo acompanhe, que esse nosso projeto seja abençoado, que a gente consiga fazer com que ajude algumas pessoas. Como eu disse no começo, né, acho que no primeiro episódio ali que a gente fez um bate-papo, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, a gente já está feliz, né? Está cumprindo a nossa missão de contribuir. Missão de contribuir com essa pessoa. E independente da forma que nós possamos ajudar, que nós conseguimos ajudar essa pessoa, né? Às vezes a gente deixou ele de ter um problema que vai criar um desconforto para ele na vida dele. E a gente quer só fazer esse alerta, e a gente também não é o dono da verdade, a gente está aqui para aprender junto com todo mundo. Distribuir um pouquinho da experiência, né, da vivência. Experiência, e espero que seja o primeiro de muitos aí.
Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por ter nos Obrigado. acompanhado até aqui. Deixa o seu like aí, manda os seus comentários, né? Nos busquem, dê sugestões de temas também. Nós estamos aqui para auxiliar vocês, viu? Conte conosco. Acompanha lá então para acompanhar o Roberto, né? @RobertoBrum lá no Instagram. O Diogo lá, @Diogo Parreira, né, Diogo? Ele não é o Isso. técnico da seleção, mas é o Diogo Parreira. E o meu Instagram também, @Guilherme_Gui Cordeiro. @Guilherme_Gui Cordeiro. E o @ da Ditame, ditame.contabilidade. Então, vamos lá, nos sigam aí, nos acompanhem. Espero que tenha sido um bom episódio para vocês. Nos acompanhem nos próximos. A gente vem com bastante notícia, bastante novidade para vocês aí. Valeu. Sucesso para nós, né? Isso aí, vamos lá. Valeu, pessoal. Tchau.